abra-se a percepção de como a gente ainda precisa avançar no que se refere ao direito das pessoas com deficiência e que a gente só vai avançar se a gente se responsabilizar por isso de maneira coletiva. Since we've been apart. Sou Juju, hoje a gente começa o programa de uma forma um pouquinho diferente, Juju. Hoje eu sei que o senhor já me conhece há muito tempo, mas hoje eu quero começar o programa me descrevendo. Homem, pele clara, estou usando uma camiseta preta, óculos de grau, atrás de mim tem um bom e velho violão, que faz tempo, inclusive, que eu não pego, e uma prateleira cheia de livros. Sou Juju, eu sou o professor Marcelo e a gente começa hoje o programa se descrevendo justamente porque vamos falar de um tema bem interessante hoje, mas antes da gente apresentar o tema, eu queria que o senhor também se descrevesse, professor. Bom, eu sou um professor que conheço o professor Marcelo já há muito tempo, e não vou dizer porque a gente vai denunciar a idade, mas eu também sou um homem, sou claro, uso óculos, atrás eu tenho uma estante cheia de livros, e vou dizer mais, o céu hoje nessa gravação está lindo, está azul, está maravilhoso, mas o professor Marcelo me puxou a orelha. Fecha essa janela que está muito clara e a gente não vai conseguir, então, fazer uma boa gravação. Então, estamos aí, vamos fazer, então, um episódio muito especial hoje, professor Marcelo. Sou Juju, era mais ou menos 1994, 95, professor. Eu me lembro, eu fui numa loja de discos com meu pai e eu vi, aliás, tudo que envolvia a B.B. King naquela época me fascinava. Eu vi esse disco do B.B. King com a Diane Shure e disse, eu quero esse disco. Então meu pai me deu o disco e nesse disco tem a faixa I Can't Stop Loving You, faixa que ficou muito famosa com Ray Charles, lá no comecinho dos anos 60 e foi regravada então por Diane Shure e também por B.B. King. Essa faixa eu gosto muito, faz muito tempo então, mas é preciso lembrar também que a Diane Shure tem deficiência visual, assim como Ray Charles. Diane Shure não é especificamente do rock and roll, né, professor? É uma voz muito, muito conhecida no jazz, mas hoje aqui a referência é muito bem feita. Mas tudo isso, professor Juju, porque hoje a gente vai trabalhar um tema muito interessante, basicamente o direito das pessoas com deficiência. Mas para que a gente possa começar, como sempre, né, cumprindo aqui a nossa tradição, eu quero que, por favor, o senhor faça as honras da casa e apresente a nossa convidada, então. Estamos aqui na frente da Thais Becker, uma graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mais especialmente uma franciscana. Ela é mestranda em Direito pela Universidade de São Paulo, lá do Largo São Francisco. É uma honra ter aqui a Thais Becker para ter uma conversa muito interessante sobre do direito e por que o direito é tão apaixonante, porque ele se renova a cada dia. Tudo bem, Thaís? Seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde, tudo bem? Quer dizer, boa tarde porque é o horário que estamos gravando, né? Mas é independente do horário que vocês vão assistir. Queria primeiro agradecer, Marcelo e Juliano. É um prazer estar aqui, vou aproveitar e me descrever também. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos cacheados, estou usando um óculos de grau, fones de ouvido, uma camiseta branca e atrás de mim há uma parede em tons de madeira. Também vou fazer um comentário breve que foi uma feliz, assim, coincidência vocês começarem com o B.B. King. Eu vou dizer que é um dos músicos favoritos do meu pai, desde pequena, assim, sempre escuto. E numa das oportunidades que eu tive de viajar, quando eu fui para Nova York, ele tem uma casa de shows lá, né, que toca blues. Eu fui, tenho várias fotos segurando o cardápio, segurando na foto para mostrar para o meu pai. Então foi muito bom, é uma homenagem aí para ele também, que gosta tanto do B.B. King. Olha, professor Ju, e nós não combinamos, hein? Eu sabia já que o pai da Thaís é músico, sei que inclusive é um guitarrista, mas eu não sabia que ele era fã de B.B. King. Thaís, então a gente fez o convite para que a gente pudesse trabalhar contigo aqui algumas questões então intrínsecas ao direito e à relação que acaba, portanto, estabelecendo com as pessoas com deficiência. Para que a gente possa começar o nosso papo, como é que o direito hoje se dá no que diz respeito às pessoas com deficiência? Excelente pergunta, Marcelo. Realmente é importante a gente começar essa discussão. Ela já vem acontecendo há muito tempo, né, pelo movimento de pessoas com deficiência, principalmente o movimento político, mas infelizmente ainda não é uma discussão que permeia tanto assim o mundo acadêmico e o mundo jurídico. Então, eu fico bem feliz com a tua pergunta.
vou até tomar a liberdade de, antes de responder ela especificamente, eu vou contar como eu cheguei nesse ramo de estudo, porque eu acho que isso também fala um pouco sobre as principais áreas hoje que são importantes quando a gente pensa na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Bom, eu não nasci com deficiência, eu me tornei uma mulher com deficiência quando eu estava na graduação, então eu estava na 6ª fase do curso. Depois de um acidente, eu me tornei pessoa com deficiência, e aí alguns meses depois eu voltei, né, para a graduação. Como você comentou, Juliana, eu me formei na Federal, aqui de Santa Catarina, e foi muito difícil, assim, voltar, principalmente pelas barreiras arquitetônicas. Assim, a universidade peca muito no que se refere à rampa, a calçadas irregulares, não só a faculdade, né, mas nesse caso especificamente. Mas algo que me tocou mais ainda, para além das barreiras, foi o preconceito em si, sabe? Porque eu continuava mesmo, eu estava frequentando a universidade há 2, 3 anos praticamente, e quando eu voltei eu era a mesma, com a única diferença que eu usava cadeira de rodas. Mas eu percebia olhares diferentes, situações, comentários, enfim. Teve um que me marcou muito, foi quando lá nós fazemos o escritório, o estágio obrigatório, né, o EMAGE, e aí eu fui acompanhar um cliente, era uma audiência de conciliação só. O professor orientador chegou um pouquinho atrasado, então eu estava na sala de audiência, e logo que ia começar, assim, tinha uma mulher que ia ser a conciliadora, ela olhou para o cliente que estava do meu lado, né, e falou assim: o senhor pode pedir, por favor, para sua irmã esperar você lá fora? Se referindo a mim. E foi um choque, assim, porque eu fiquei um tempo sem entender o que ela estava falando, de quem que ela estava falando, que a irmã dele não estava ali. Depois quando eu percebi, né, que ela estava falando sobre mim, eu fiquei muito incomodada com o fato dela não falar comigo, e também dela não imaginar que eu poderia ser qualquer coisa para além da irmã dele, né? Então, foi a partir desse momento que eu me interessei em estudar sobre o direito das pessoas com deficiência, e por isso que eu acho que hoje, no direito, assim, uma das principais áreas, não sei se é efetivamente a que tem mais estudos, mas eu entendo que deveria ser uma das, é pensando em políticas antidiscriminatórias, né? Então, como a gente pode enfrentar o preconceito com relação às pessoas com deficiência. E por que eu digo isso? Porque no momento em que a gente entender que a pessoa com deficiência, né, que a deficiência ela é só uma característica transversal, todas as áreas vão entender que não tem segredo, assim, sabe? A pessoa com deficiência vai comprar uma casa, tem um contrato. Beleza, o contrato tem que ser acessível, é isso. A pessoa quer se casar com alguém. Será que ela pode? Não sei, pergunta para ela o que ela está sentindo, quais são, né, as possibilidades dela. A pessoa quer fazer uma faculdade, será que ela vai conseguir? Enfim, né? Eu acho que no momento em que a gente percebe que essas pessoas, né, que nós, pessoas com deficiência, somos como qualquer outra pessoa, né, o que a gente precisa de fato é que as barreiras sejam rompidas, a gente passa a permear todos os ramos do direito e ter um alcance muito mais potente, assim. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a capacidade civil. Eu acho que esse é um tema que no direito ainda está sendo muito discutido, especialmente porque a Lei Brasileira de Inclusão, né, que hoje é a lei que regulamenta as principais normativas no âmbito interno, no que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, essa lei ela promoveu alterações no regime da capacidade civil, então no Código Civil, tornando, né, as pessoas com deficiência em geral capazes, e essa é uma discussão que ainda vem justamente pelo fato de termos muito preconceito, assim, né? Uhum. E para além da Lei Brasileira de Inclusão, aí já terminando essa fala mais inicial, né? O outro dispositivo que hoje regulamenta, no que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, é a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinada em 2008, se eu não me engano, internalizada em 2009. E eu acho que um ponto muito importante sobre ela é que ela foi o primeiro tratado, né, de direito internacional internalizado ao Brasil com status de emenda constitucional. Então, ela vale como texto de lei, né?
e são esses os principais diplomas aí, e eles próprios permeiam diversas áreas, assim. Então, eles falam do direito à vida, do direito ao lazer, do direito a exercer sua sexualidade, do direito ao trabalho, direito à educação. Então, mostra exatamente essa perspectiva de que a deficiência pode permear os diversos ramos do direito. Thaís, dentro dessa questão que tu colocas agora, que se a sociedade passa a compreender as pessoas com deficiência sob determinado olhar, a relação com o direito, com todos os ramos do direito, passa a ser uma relação natural, né? Dentro disso, eu queria que tu falasses um pouquinho, eu dando uma pesquisada sobre o assunto hoje à tarde, justamente para ter mais elementos para te provocar, eu me deparei com uma chamada que eu não conhecia, né? O modelo social, né? De enxergar, de perceber as pessoas com deficiência, que, ao que me parece, na verdade, simplesmente leva em consideração que pessoas com deficiência fazem parte de um contexto social e o contexto social, portanto, tem que entender aquilo como natural e sempre estar dentro da perspectiva das necessidades delas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O modelo social, ele surge como eu digo que ele é uma bandeira de luta, assim, né? Que ele foi construído principalmente por mulheres com deficiências, e ele surge como uma forma de fazer contraste, né? Com relação ao modelo médico da deficiência. E aí eu vou traçar um paralelo entre os dois, assim, e vocês vão perceber como, em geral, as atitudes das pessoas costumam ser muito baseadas no modelo médico, e é isso que leva as pessoas com deficiência a serem submetidas a tantas formas de preconceito e de discriminação. Mas, enfim, vamos lá. O que seria o modelo médico de maneira muito resumida? O modelo médico da deficiência, ele entende que a deficiência é uma consequência natural de uma alteração biológica no corpo da pessoa. Então, seja porque eu nasci sem um braço, ou porque eu nasci com uma formação de mão diferente, ou eu tenho adquirido a deficiência ao longo da vida, como foi o meu caso, que sofri um acidente, tive uma lesão medular, mas pode ser também uma amputação, enfim. Seja o que for, essa lesão, ela leva obrigatoriamente as pessoas a experienciarem a deficiência. Isso é muito problemático porque passa a responsabilizar apenas as pessoas com deficiência pelas barreiras que essas pessoas precisam enfrentar. Então, eu entendo que se uma pessoa com deficiência não consegue acessar um hospital porque não tem rampa, isso se deve ao fato de que essa pessoa não consegue subir a escada. Então, o problema é dela e da família dela resolver essa questão, né? Digamos assim. O modelo social, não. Ele passa a entender a deficiência enquanto uma construção social. Então, eu tenho uma pessoa que, de fato, pode ter uma variação corporal, ela pode não ter um braço, ela pode não caminhar com as suas próprias pernas, ela pode não ouvir, ela pode não enxergar, mas as barreiras que essa pessoa experiencia são resultado da sua interação com uma sociedade que não acolhe essa variação corporal. Então, a responsabilidade passa a ser coletiva, e não só da pessoa com deficiência ou não só da sua família. Claro que a gente não tem tanto tempo assim, né? Então, eu dei uma pincelada muito rápida. O modelo médico, ele surgiu mais ou menos na década de 60, 70, que foi muito no período do avanço da medicina mesmo. Antes disso, a gente tinha a perspectiva mística, ou até mesmo a religiosa, que se entendia que pessoas com deficiência, que a deficiência poderia ser um castigo divino e outras coisas. Mas eu faço uma indicação de leitura, caso alguém queira saber mais, né, sobre esses diferentes modelos. Tem uma obra bem pequenininha da Débora Diniz, que chamam O que é deficiência, onde ela trata essas abordagens, assim. E também faço uma ressalva com relação ao modelo social, que ele é dividido em duas gerações. A primeira geração do modelo social, ela pauta muito mais as questões relacionadas à acessibilidade arquitetônica, então barreiras físicas, assim, né? E a segunda geração, que foi aquela que eu falei no comecinho, que foi um movimento de mulheres com deficiência, uma aproximação dos estudos da deficiência com os estudos de gênero, começa a reivindicar outras coisas, né? Então ela fala
que não são só barreiras físicas, não são só barreiras físicas. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência que necessita de cuidados diários, como é o meu caso, né? Eu preciso de ajuda para levantar da cama, para me vestir. Eu demando questões, eu demando, por exemplo, uma pessoa que esteja ao meu lado e que consiga fazer essas coisas, né? Então, isso vai além das barreiras arquitetônicas e esses alcances, eles são necessários porque a gente espera que é uma justiça social, né? Thaís, e o que nós podemos conceituar no campo do direito a palavra acessibilidade para acessibilidade em direitos humanos, acessibilidade para direitos sociais, acessibilidade para direitos de liberdade das pessoas com deficiência? Então, quando a gente pensa em acessibilidade, primeiro é importante demarcar que a gente não está realmente só falando de acessibilidade arquitetônica, né? Então, são barreiras arquitetônicas, mas também são barreiras informacionais, barreiras comunicacionais. Então, nos nossos meios de comunicação, nem sempre as formas, né, como a gente discute, são acessíveis. Tem as barreiras atitudinais, que é propriamente o capacitismo, né, o preconceito com relação à pessoa com deficiência, e outras formas de barreira. No direito, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz um conceito do que é barreira e é interessante porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela incorpora um modelo social. Então, eu não sei o texto da lei de cor, mas ela fala, né, que as barreiras são justamente no momento em que a pessoa com deficiência interage com uma sociedade que não acolhe a sua variação corporal. Então, a lei brasileira traz esse conceito, que também está na Convenção da ONU. E aí, esse conceito ele precisa ser analisado sobre o prisma do modelo social dentro de cada área que a gente vai discutir, né? Então, quanto à barreira arquitetônica, especificamente, a Lei Brasileira de Inclusão faz uma referência à NBR 9050, que é uma norma técnica que vai ser aplicada por arquitetos e por engenheiros, onde tem disciplina, onde ela disciplina inclinação de rampa, onde tem que ter corrimão, essas questões. Mas tem outras, a Lei Brasileira de Inclusão traz outras disciplinas em relação à acessibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa surda que vai ingressar no ensino fundamental. Caso essa pessoa surda se comunique através de Libras, ela tem direito a um intérprete dentro da escola. Então, são diversas as áreas, assim, né? Thaís, eu queria que tu falasses, então, especificamente com relação ao recorte que tu faz agora no mestrado, o estudo que tu faz das pessoas com deficiência, mas especificamente as mulheres. Então, eu queria que tu colocasse essa questão aqui para a gente. Por que direito das mulheres com deficiência? O que torna as mulheres com deficiência com uma pauta ainda mais especial do que simplesmente o direito de gênero das mulheres? Então, Marcelo, no que se refere à relação entre gênero e deficiência, de fato, essa aproximação minha, né, com os estudos feministas da deficiência, veio muito dos meus estudos sobre deficiência, e é até interessante que no coletivo feminista Ellen Keller, conversando com outras mulheres, a gente às vezes fala, nossa, que interessante, eu pelo meu contexto de vida, comecei a estudar gênero primeiro e acabei caindo nos estudos da deficiência, ou o contrário, né? Mas, em geral, todas essas mulheres, nós, mulheres com deficiência, acabamos percebendo essa intersecção. E aí é importante pensar o que seria propriamente a interseccionalidade, né? Por que ela é... Por que a gente discute isso? Será que discutir direitos das mulheres e discutir direitos das pessoas com deficiência não é suficiente para pensar na realidade da mulher com deficiência? Por que a gente precisa estudar isso especificamente? E aí é importante pontuar que esse conceito de interseccionalidade ele veio do movimento feminista negro, então principalmente dos estudos de mulheres negras, pensando a intersecção de raça e gênero. Tem uma teórica, né, que é a mais conhecida porque foi ela que nomeou interseccionalidade, que é a Kimberly Crenshaw. Se alguém tiver interesse em se aprofundar, tem um TEDx dela que é rapidinho, muito bom, chama A Urgência da Interseccionalidade. E, em resumo, eu vou falar bem brevemente, ela narra um caso que aconteceu nos Estados Unidos com relação a uma empresa, que é a General Motors, onde mulheres negras estavam denunciando a General Motors por discriminação baseada em gênero e raça. E a decisão, de maneira muito breve, não reconheceu a possibilidade da discriminação
pensando na interseccionalidade. Então, analisou só em relação ao gênero e analisou só em relação à raça. E aí, o que se observou lá naquele caso é que a empresa contratava mulheres, mas contratava sempre mulheres brancas para trabalhar na secretaria, em serviços de atendimento ao público, e contratava pessoas negras, mas contratava sempre homens para trabalhar na mão de obra. Então, a experiência de discriminação daquelas mulheres era justamente em razão da intersecção de gênero e raça. E aí, a partir disso, né, foi, enfim, o campo de estudo sobre interseccionalidade avançou muito. Nós temos várias teóricas, principalmente mulheres negras aqui no Brasil, que trazem, né, essa discussão. E pensando propriamente na realidade das mulheres com deficiência, e aí no que eu estudo, que é violência doméstica e familiar, com relação a essas mulheres, o que a gente tem de especificidade, pensando na diferença, né, entre violência contra homens com deficiência e contra mulheres sem deficiência, é propriamente a intersecção desses diferentes estigmas com relação às mulheres e com relação à deficiência. Então, por exemplo, uma questão que a gente fala muito quando a gente pensa em violência doméstica contra a mulher, no geral, é a questão da dependência financeira que a mulher pode ter em relação ao seu agressor. Quando a gente pensa numa mulher com deficiência, essa dependência provavelmente vai ser muito maior, por uma maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e para além disso, a gente tem em muitos casos uma dependência física mesmo. Então, eu preciso do meu agressor para sair da cama, eu preciso do meu agressor para tomar banho, eu preciso do meu agressor para sair de casa. Se eu não tenho uma rede de apoio e se não há políticas públicas que tiram da família a responsabilidade pelo cuidado, essa mulher nunca vai conseguir romper o ciclo da violência. Então, esse é só um exemplo, né, de como essa intersecção pode, de fato, nos levar a políticas públicas específicas para essa realidade que são as mulheres com deficiência. Thaís, falasse no nome da Helen Keller. Muitos aqui estão assistindo nosso programa e nunca ouviram falar da Helen Keller. Eu gostaria que tu dissesse, contextualizasse a importância da produção da Helen Keller. E o que a produção da Helen Keller, toda a história da Helen Keller, contribuiu para uma discussão do direito. A Helen Keller é uma mulher incrível, assim, né? Eu li o livro dela, inclusive indico todos que puderem leiam A História da Minha Vida. Helen Keller é uma mulher surdo-cega, então ela não enxerga e não ouve, né? E eu lembro que no livro tem uma passagem muito interessante que ela conta a primeira vez que ela foi conhecer o mar. E aí ela fala, né, sobre o toque da água, enfim. Só um mini spoiler aqui, porque realmente o livro é muito bom. E aí, nesse livro, eu acho ele muito interessante, porque ela narra também como foi o processo de aprendizado dela. Ela se comunicou por libras táteis. Libras táteis é quando você faz uma gesticulação, né? Então, você faz a libras, só que como a Ellen não enxergava e não ouvia, ela coloca a mão em cima da pessoa que está sinalizando, e aí, a partir do toque, ela consegue se comunicar, né? Então, durante muitos anos, a Ellen ficou em casa, mas ninguém se comunicava com ela, entendiam que ela era ineducável, assim. E aí acabou, depois de várias articulações, a Annie Sullivan, tem até um nome também, um livro, né? Com relação à história dela, que foi a professora da Helen Keller, ensinou a ela, e muito interessante que ela ensinava assim, por exemplo, ela botava numa mão da Ellen uma boneca, e na outra mão ela fazia o sinal de boneca. Ela botava a mão da Ellen na água, e na outra mão ela fazia o sinal da água. Então, para Ellen ir associando esses objetos aos sinais que estavam sendo feitos. Enfim, a Ellen se formou, a carreira dela é exemplar, eu nem sei de cor tudo que ela fez, mas eu sei que ela tem vários prêmios, assim, e ela foi muito importante para o movimento político de pessoas com deficiência e também para a afirmação, né, das pessoas com deficiência numa perspectiva de direitos humanos mesmo. Então, a gente entender que pensar nas questões de deficiência envolve, sim, a promoção de justiça social e que isso é mais que urgente, assim, né?
Thaís, para que a gente possa avançar nessa segunda parte, eu queria te fazer uma questão. O que seria, dentro do direito das pessoas com deficiência, um direito rock and roll? Eu penso que um direito rock and roll é exatamente um direito que se aproxima do modelo social da deficiência, especificamente da sua segunda geração. Então, que entende que a deficiência é uma característica que mais do que prova propriamente da humanidade, assim, é uma característica que a gente precisa valorizar, que a gente precisa estimar. Tem uma poesia do Eduardo Galeano que chama Janela da Alma, e nessa poesia ele diz assim: a igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. O corpo diz, eu sou uma festa. Então é isso, a gente tem que celebrar a diversidade, entender a deficiência como algo verdadeiramente positivo, que acrescenta para as nossas discussões, que traz diferentes pontos de vistas, né? E eu acho que a perspectiva do direito rock and roll, pensando aí nas pessoas com deficiência, é justamente um direito que celebra, né, a deficiência, celebra o corpo e as diversas formas de ser e estar no mundo. Thaís, então, se o papo é rock and roll, a gente gostaria de saber o que tu anda escutando, o que tu sempre escutou, enfim, quais são as tuas posturas rock and roll no teu dia a dia, no cotidiano, e fala um pouco do teu pai, que é um músico, a gente falou no início também. Aliás, parece até, né, professor Ju, que tem uma tatuagem aí, né, Thaís? Opa, Tem mesmo. Como eu comentei no comecinho, o meu pai é músico, sempre gostou de rock, assim. Então, desde pequenininha, eu me lembro que aos finais de semana, eu morava em Rio do Sul, na época, e meu pai trabalhava aqui em Florianópolis. Então, ele voltava aos finais de semana para casa, e aí eu lembro que a gente sempre ficava ouvindo música, assim, à noite, ele tomando uma cervejinha, comendo uns queijinhos, eu no suco, mas é uma recordação, assim, de fato, uma recordação afetiva que eu tenho. E muito pela influência dele, eu acabei. Eu lembro que a primeira vez que eu fui. Aqui em Florianópolis tem uma loja, não sei se vocês conhecem, devem conhecer a Roots Records. Claro, ah, aliás, claro, um grande abraço para a Roots Records, que a gente está sempre trocando umas mensagens aí no Instagram. A gente sempre ia lá, né? Eu ia com meu pai, e aí eu lembro que a primeira vez que eu pedi para comprar um CD dos Beatles, os olhinhos brilharam, assim, ele quase falou: não, vamos comprar todos, né? Para ver se a menina realmente vai gostar de música boa, como ele disse. E aí a minha primeira paixão musical, eu entendo que foram os Beatles. Depois eu acabei ouvindo bastante Cazuza, assim, hoje eu acho que é mais isso que eu escuto, mas passa por blues. Meu pai, como eu comentei, gosta bastante de blues. E outros sons um pouco mais pesados, mas não tão pesados assim. A tatuagem, como você comentou, Marcelo, foi uma homenagem para o meu pai, né? Como ele toca guitarra, eu fiz na costela uma guitarra. E essa guitarra ela é formada por uma música dos Beatles, que é a minha música preferida, que é While My Guitar Gently Weeps, porque opa. justamente me lembra ele, né? De sempre estar tocando guitarra. Thaís, quando a gente conversava aqui para fazendo o nosso briefing para o programa, eu te disse que ia te perguntar sobre uma indicação de livro, de filme, de arte, qualquer coisa, algo que tu gostarias de deixar aqui para o pessoal que nos acompanha. Já que estamos falando de Beatles, vou fazer uma indicação de dois DVDs que tem inclusive o George ainda estava vivo, que é Concert for Bangladesh, que é muito bom, tem um pouco essa pegada indiana, né, que o George tinha mais no final da carreira dele. Eu gosto muito dessa fase. E o outro é o Concert for George, onde ele já tinha falecido, né? Mas aí tem o Paul, tem o filho do John, tem o Ringo, então tem o Eric Clapton, enfim, são vários músicos, é muito bom. Mas também vou fazer uma indicação aí relacionada ao tema, né? A perspectiva da deficiência. Tem um filme muito legal que chama Mod, Sua Vida e Arte. Ele está disponível na Netflix. Conta a história, né, da Mod Lewis, que era uma mulher com deficiência e que foi artista, ela era pintora, e traz também essa perspectiva da violência doméstica. Infelizmente, ela teve
questões com o marido que são retratadas nesse filme, então fica essa indicação. Em termos de arte no geral, só fazer um comentário geral, assim, que normalmente as pessoas não sabem, né? Que a Frida Kahlo era uma mulher com deficiência. Ela, muito nova, sofreu um acidente de ônibus, mas também teve poliomielite. E as pessoas não sabem, inclusive, que a deficiência foi um dos motivos pelo qual ela começou a pintar, o fato dela ter que ficar muito tempo na cama. O pai dela colocou um espelho no teto e ela pintava deitada. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a grande maioria são autorretratos, né? Porque ela estava no quarto, então praticamente o que ela conseguia ver era só ela mesma. E muitos das obras dela, inclusive, retratam a deficiência. Uma das mais famosas, que é a coluna partida, que ela está usando, ela está com os seios de fora, parece um pedaço da coluna, e ela está usando o colete ortopédico que ela usava justamente por causa dessa lesão. E as roupas dela, saias compridas, ela foi também uma das precursoras da moda inclusiva. Ela desenvolveu um salto com um lado mais alto, porque ela tinha uma diferença de altura nas pernas. Então, ela é uma referência no movimento feminista, mas na maioria das vezes é apagada a sua deficiência, né? Muito bom, obrigado, Thaís. Certamente a nossa audiência vai ficar muito agradecida, mas sabe, aqui todo o programa, Thaís, quem encerra é o professor Juju, com as tradicionais dicas do professor Juju. Então, estou ansioso hoje, professor, vamos lá. A primeira dica de filme, um filme mais pop, trata aí da questão com pessoas de deficiência, Intocáveis, né? Um belíssimo filme que é um misto de poesia e de muita raiva também em determinados momentos, né? É interessante o relacionamento entre uma pessoa, um homem com deficiência e o seu cuidador, mas é um filme belíssimo, eu gosto muito. E, por fim, a música, professor, eu fiquei pensando a tarde toda e daqui a pouco eu lembrei assim, poxa, essa eu gosto tanto e dá para contextualizar com a fala da Thaís. Break On Through, do The Doors, né? Dá para imaginar um pouco, eu fico até arrepiado, das barreiras que nós não conseguimos enxergar, que são invisíveis, eu e você, que não temos nenhuma deficiência, mas são as barreiras que são visíveis justamente por aqueles que têm a deficiência. E Break On Through, escutar um pouco, né? Quer dizer, romper essas barreiras, faz a gente pensar que o rock, por que não? O rock também olha e pode olhar muito bem, com um gesto, com muito carinho, para essas pessoas que são muito, muito especiais. Thaís, a gente quer agradecer o teu tempo, a gente quer agradecer aqui os teus ensinamentos, as tuas dicas. Muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal que está em casa aí, que acompanha o Direito Rock, também gostou bastante. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom a experiência de conversar aqui com vocês. Fico disponível caso alguém queira também depois, né, me procurar. O meu Instagram é engraçado, né? Hoje a gente passa o Instagram, assim, a referência, mas enfim. O meu Instagram é Thaís Becker Silveira, ou se quiser me mandar um e-mail, o meu e-mail também é thaisbeckersilveira@gmail.com. Espero que, de alguma forma, abra-se a percepção de como a gente ainda precisa avançar no que se refere ao direito das pessoas com deficiência e que a gente só vai avançar se a gente se responsabilizar por isso de maneira coletiva. Então, eu quero ser ponte, né, para que a gente alcance aí novos lugares mais acessíveis e mais inclusivos. Então tá, a gente quer agradecer mais uma vez a Thaís, então, lembrando, né, o senhor quer falar mais alguma coisa, professor? Antes de se despedir, só pede para a Leila passar aqui no nosso canal, porque ela sempre está presente. Então, Leila, aparece por aí, Leila. É verdade. Aliás, professor, estávamos com transmissão de pensamento. Eu ia dizer quase a mesma coisa, porque a Thaís disse que hoje é muito comum que a gente deixe o nosso Instagram, né? Então, você que está nos acompanhando, vai lá no Instagram, @Direito ao Rock. Também, obviamente, deixa seu comentário aqui embaixo.
vá no Instagram da Thaís, faça, obviamente, a sua pergunta para ela, entre em contato, mas deixe aqui também a sua sugestão, eventualmente de música, filme, livro, e também, né, professor, se inscreva aqui no canal, porque assim você acaba ajudando o YouTube a entender, por meio dos seus algoritmos, que o nosso conteúdo pode ser relevante. E, Thaís, o professor Ju está fazendo referência aqui a Leila, porque a Leila é a nossa personagem, a deusa da justiça reestilizada, a Lei Lá, né? E, aliás, diga de passagem, o Lá, inclusive, é a nota, professor, que é o tom da Leila do Eric Clapton, lembrando também, né? Então, a Leila, a nossa personagem, a nossa deusa da justiça rock and roll. Aliás, se você, inclusive, está a fim de ter uma camiseta igualzinha a minha aqui, manda um direct para a gente lá no Instagram. Sou Juju, temos que mandar uma camiseta dessa lá para casa da Thaís, hein? Vamos deixar também já encomendado, separada a camiseta da Thaís aqui. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Fique atento aí. Logo mais estaremos aqui para discutirmos outros institutos do direito, também outros discos, outras músicas e também outros filmes, por que não? Até a próxima. Tchau.